Casa Branca anuncia o fim do regime de Lula. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro tá falando aqui, vamos ver. Eduardo Bolsonaro que vai se encontrar quarta-feira, né, quarta e quinta com Donald Trump. Ele tá falando aqui, vamos ver aqui? Vamos. Meus amigos, vocês chegaram a olhar a postagem na rede X da Embaixada dos Estados Unidos? Pois bem, vou deixar no Stories do meu Instagram para que vocês vejam. Ela replica, ela traduz aquilo que foi tweetado pelo Christopher Landau, que é o 02 do Marco Rubio, seu braço direito. E, na verdade, ele fala ali sobre questão de separação entre os poderes, a harmonia entre os poderes, e que, para bom entendedor Pinguaí, Alexandre de Moraes usurpou, tomou de assalto esses outros poderes através de ameaças aparentes dos chefes de poder, né, como a gente viu recentemente, o envio da Polícia Federal, que não foi por acaso, para a casa do pai do Hugo Mota, e a partir daí você percebe que os poderes foram sequestrados. O recado é claro, para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos está disposto a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate dessa harmonia entre os poderes. Todos aqueles que forem enxergados como peças e mecanismos desse grande sistema de ditadura de toga, vocês serão atingidos para o bem do Brasil e para o resgate da liberdade. Não se trata de vingança, trata-se de justiça e de retomar a boa relação entre Brasil e Estados Unidos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós venceremos. Eita, nós venceremos. Tá, então, Eduardo Bolsonaro. Olha, o intimato que os Estados Unidos deu ontem ao Brasil tá gerando, o Eduardo falou agora, né? Tá gerando rapaz. Olha só, olha isso aqui. Não é isso aqui não. Isso aí, não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Não é isso aqui não. Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Quer ver? Olha isso que tá gerando. Olha isso. Os Estados Unidos acusou um ministro do Supremo Tribunal Federal de destruir a relação do país com o Brasil. Christopher Landau não citou diretamente Alexandre de Moraes, que é alvo de sanções dos Estados Unidos. Mesmo assim, ele afirmou que um ministro do STF usurpou o poder e ameaça líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão. Autoridades dos Estados Unidos já acusaram Moraes de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e liderar uma caça às bruxas. Em publicação nas redes sociais, o vice-secretário de Donald Trump também comentou que os Estados Unidos podem negociar com os poderes executivo e legislativo, mas não com o juiz. Landau acrescentou que os Estados Unidos estão em um beco sem saída. Ainda assim, disse que os Estados Unidos querem retomar a amizade histórica com o Brasil. A CNN tenta contato com o ministro Alexandre de Moraes e aguarda retorno. Para falar desse assunto, eu vou chamar a nossa analista, especialista em judiciário, Luísa Martins. Luísa, um prazer e de grande importância ter você aqui para falar sobre a fala desse secretário do número 2 da diplomacia dos Estados Unidos. Como os colegas de Moraes veem essa fala? Boa noite para você. Oi, boa noite, Débora. Hoje num cenário um pouquinho diferente, e boa noite a todos que estão conosco hoje aqui no Agora CNN, neste sábado. Débora, todo mundo no Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, têm visto uma grande preocupação, né? Toda essa ofensiva dos Estados Unidos que parece só escalar cada vez mais, né? A gente viu recentemente várias sanções que antes estavam apenas na aba da ameaça e acabaram agora se transformando em medidas concretas, né? A gente teve o próprio tarifaço, né? A tarifa de 50% que foi imposta por Donald Trump a alguns produtos brasileiros e também a suspensão dos vistos de alguns dos ministros do Supremo. E embora esse secretário não dê nomes, né, na sua manifestação, todo mundo sabe de quem ele está falando. Afinal de contas, a própria carta do presidente americano Donald Trump cita o ministro Alexandre de Moraes como o principal responsável, né, pelo avanço das investigações sobre os atos antidemocráticos, sobre a condução da ação penal que mira principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e também todos os casos envolvendo o próprio 8 de janeiro, né? Todos os acusados ali que estão sendo julgados no âmbito do Supremo sob a batuta do ministro. E na carta de Trump, ele cita não só essa questão dos atos antidemocráticos e da atuação do ministro Alexandre de Moraes, como também o julgamento, que foi até bem recente por parte do Supremo Tribunal Federal, em relação às Big Techs, né? A necessidade de responsabilização das plataformas digitais aqui no Brasil por conteúdos indevidos publicados por seus usuários. Então, o Supremo tem se sentido, obviamente, preocupado com todas
essas iniciativas, mas em relação à interlocução com o governo brasileiro, né, e de que maneira responder a esses ataques, a avaliação é de que o Supremo, Débora, não vai ceder nesse momento. O STF, ele não tem nenhuma previsão de alterar o seu cronograma de julgamentos, alterar o seu calendário. A ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, especialmente nesse primeiro núcleo que tem como principal réu, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, segue prevista para ser julgada em setembro. A questão do visto, muitos ministros têm minimizado, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem dito a interlocutores que isso tem muito pouco efeito no seu cotidiano, né, ele não costuma ir aos Estados Unidos, não gosta de ir aos Estados Unidos, não teria bens ou contas no país. Agora, diferentemente de Moraes, quem tem uma relação bastante próxima com o país, né, Débora, é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é professor colaborador, inclusive, do Harvard Kennedy School, uma escola de direito extremamente respeitada, né, uma das melhores do mundo, e ele costuma também ir para os Estados Unidos nos recessos do STF para ficar lá recluso, lendo, escrevendo seus artigos. Então, para o presidente do STF, isso tem sido é um motivo maior, né? Tem por trás um descontentamento maior, porque na vida prática dele vai sim ter um efeito mais importante do que tem para Moraes e para outros ministros que também têm nos bastidores ali, Débora, minimizado essa sanção, né? Muitos chegaram a ironizar ali com auxiliares, o Mickey vai ter que superar nossa ausência, ou vamos ter que ir na Disney em Paris ou no Japão, né? Vamos ter que mudar a rota aí das viagens que costumavam fazer, mas de qualquer maneira, mesmo fazendo essas minimizando mesmo, né, o impacto dessa sanção, obviamente que existe um receio, né, sobre até que ponto vai... Barroso ele vai sair do Supremo antes do tempo. Porque ele saindo do Barroso, a lei não vai alcançar ele, porque ele saindo, né, ele não vai ter mais esse poder ali, e ele continua indo para os Estados Unidos. Porque lá os negócios dele rendem muito mais do que ele propriamente no Supremo. E se ele for sancionado por essa lei, acabou, né? Acabou. Adeus Estados Unidos. Então ele está repensando muito isso, colocando na balança, mas é infinitamente melhor ele sair do Supremo hoje e manter o seu visto para os Estados Unidos, né? Que ele tem patrimônio lá e é coisa milionária, né? E ele no Supremo ele tem pouco tempo também. Está chegando aos 70, então ele recebe um salário de 40 e poucos mil reais, né? Então, se você for considerar um patrimônio que vai ser bloqueado, né, proibido ele ir, dar aula e tudo, palestras, então não vale a pena ele se manter, ele arriscar. O cara comprou aqui um presente para o presidente. Tá aqui, ó. E aí, já sabe, já recebeu o presente, vai ser surpresa. Presente muito especial, viu? Agora, o melhor presente que eu comprei para o Super Pai é esse aqui, ó. Para o presidente Lula. Que é isso, meu amigo? É isso aí, tá todo mundo... O cara, o repórter, pocou fora. O cara tinha o gema na mão na hora, né? O repórter saiu fora. Vocês gostam, né? Vocês gostam, né? Vamos lá que tem mais coisa aqui. Vamos lá. A Justiça da Itália marcou para quarta-feira. A Carla Zambelli, hein? Fala sobre isso. A Justiça da Itália marcou para quarta-feira uma nova audiência para ouvir a deputada federal Carla Zambelli, que está presa no país. O governo brasileiro pediu a extradição da parlamentar condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. A repórter Marina Demore traz as informações para a gente. Vamos acompanhar. A nova audiência para ouvir a deputada federal Carla Zambelli foi marcada para a próxima quarta-feira, às 11 da manhã. A parlamentar foi presa na Itália no final do mês passado. A data da oitiva foi informada pelo Ministério da Justiça ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o comunicado, a audiência será na sessão do Tribunal de Apelação de Roma. Na primeira audiência, que ocorreu em 1º de agosto, a Justiça italiana determinou que a deputada permaneça detida durante o processo de extradição para o Brasil. Ela está presa no presídio feminino de Rebibbia, em Roma. Na Itália, o Ministério do Interior, que equivale ao Ministério da Justiça brasileiro, recebeu do Farnesina, que é o responsável pelas questões diplomáticas, o pedido de extradição do Brasil ainda no mês de junho. Depois da análise, o processo foi distribuído. E o tribunal que recebeu o pedido deve avaliar a existência de condições de extradição, analisando todo o processo, toda a documentação, os argumentos da defesa e a condenação pelo crime de invasão de dispositivo eletrônico. A gente lembra que Zambelli foi condenada aqui no Brasil pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Estava foragida. Ela foi presa em um endereço na Itália depois de ter o nome incluído na lista da Interpol. Aí, ó, a Zambelli, então, veja bem. Não vamos confundir, tá? A audiência da Zambelli, na quarta-feira, é para discutir a extradição dela, né?
e não a soltura dela. Deu para entender? Então são coisas distintas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Poderá ter uma outra, né? Uma apreciação de algum recurso por parte do advogado em outro momento. Mas essa de quarta-feira não é para soltar a deputada, e sim extraditar. O Brasil quer extraditar, não é isso? E o outro, a Itália, por sua vez, a gente não sabe ainda, né, o que a Itália pretende, porque nem prender eu achei que ia, né? Pessoal, o que está acontecendo com o Ciro Nogueira, aí do Piauí? Bolsonarista, de uns tempos para cá começou a falar um monte de coisa, inclusive discutir com o Silas Malafaia. O que está acontecendo com esse cidadão? Olha o que ele fala aqui. Olha. O grande erro, aí é mais um erro do presidente Bolsonaro, mas o erro é ele aceitar essas figuras como o Silas Malafaia, que é uma criatura completamente execrável, que não lidera nada, e aí se dá uma repercussão, coloca ele à frente de uma manifestação, como se ele fosse o grande líder. Ele não é líder de coisa nenhuma, é líder de internet, é um pastor líder de internet que não representa nem igreja representativa no país. O grande erro, aí mais um erro do Bolsonaro, de ter esse tipo de figura do lado dele, que não acrescenta em nada, e nem é uma pessoa, se mostrou agora que não é uma pessoa de confiança. Então é uma pessoa desleal que eu quero distância dessa figura. O grande erro. Estranho, né? O Ciro Nogueira? Estranho. O Silas Malafaia, ele às vezes, ele, né? Eu não concordo com tudo, mas tem que entender que o Silas Malafaia, a maioria das coisas, ele acerta, e ele dá a cara para bater mesmo, né? As manifestações é ele que organiza e tal, então a gente não pode tirar o mérito também 100% do Silas, não, tá? Aqui, ó, a situação do Xandão aí, ó. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil acusou o ministro Alexandre de Moraes de usurpar a competência de outros poderes e agir de forma ditatorial. A postagem foi publicada nas redes sociais da Embaixada neste sábado, traduzindo um post de Christopher Landau, número 2 do Departamento de Estado, vice de Marco Rubio, o secretário de Estado americano. Sem citar nominalmente o nome de Alexandre de Moraes, o texto também diz que o ministro destruiu as relações históricas entre Estados Unidos e Brasil. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meio de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com um juiz, que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz, não eleito, tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, avise. Queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. E vale lembrar que o governo Trump nunca indicou um embaixador para o Brasil. O responsável pela embaixada é um encarregado de negócios, que foi chamado ao Itamaraty essa semana para dar explicações após uma outra postagem em que a embaixada dizia estar monitorando aliados e outros juízes do Supremo que por acaso apoiassem ações de Alexandre de Moraes. Está aí, então. Queria falar para vocês. Os Estados Unidos dobrou a oferta para captura do Maduro.
acho que 50 milhões, né? Eu quero dizer que a captura do Maduro, ela é maior hoje do que foi a de Bin Laden e de Saddam Hussein. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que se o Lula ficar com essas brincadeiras dele, 2026 está chegando aí. Eduardo já falou que eles não vão reconhecer porcaria nenhuma aqui, se continuar do jeito que está, as caixinhas. Nós podemos ter aí também parecido com a Venezuela, para captura do Lula. Por que não? Lula, se preparem. Se preparem que tem brasileiro corajoso aqui, hein, cara. Se prepara. Então, hoje o Maduro, ele vive assombrado. Por quê? Ele tem a segurança dele. Além do exército dele, ele tem quem fica do lado dele. E essas pessoas podem trair ele. Fala, Estados Unidos, eu pego ele aqui. Mas, cadê? Dinheiro. E aí? Ele pode ser traído por aquele núcleo ali. O cara tá ali para receber um salário, miserável, para tomar conta dele. Saber que o cara vai ficar milionário do dia para a noite, né? Chegou na Venezuela, pode chegar aqui. Então, a queda desse regime aqui pode ser que esteja muito perto. Curta, compartilha. Forte abraço. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.